E a gente vai continuar falando aqui sobre fenômenos ondulatórios. Dessa vez nós vamos para a interferência, tá? Interferência, fenômeno muito importante que a gente vai começar a estudar a partir de agora. Então, olha essas duas informações que estão aqui, a gente vai começar com elas. Primeiro eu quero apresentar dois princípios para vocês, tá? O primeiro deles é o princípio da superposição das ondas. Porque é o seguinte, você já deve ter ouvido muito falar sobre isso em física, nem que seja numa piada, as pessoas dizendo assim, dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar, no mesmo espaço, ao mesmo tempo. Normalmente eles não falam de tempo, falam só de espaço, né? Mas, quando a gente fala de ondas, essa história não acontece. Eu posso ter duas ondas ocupando o mesmo lugar ao mesmo tempo? Posso. E aí, quando isso acontece, como é que funciona? Bom, aí a gente vai ter que se guiar por esses princípios, e é isso que eu vou mostrar para vocês. Interferência é esse fenômeno, meu povo, quando as ondas estão ocupando o mesmo lugar ao mesmo tempo. Tá? Então veja, vamos começar com o princípio da superposição das ondas, tá? Então veja, durante o encontro de duas ondas, cada ponto da onda tem uma amplitude resultante igual à soma algébrica das amplitudes das ondas componentes. Então veja, daqui a pouco, quando eu começar a falar sobre interferência construtiva e destrutiva, você vai ver como esse princípio da superposição acontece. Mas na prática, o que nós vamos fazer? Nós vamos ver o momento em que as ondas estão juntas, nós vamos analisar a amplitude das duas e vamos somar. Tá? Por exemplo, se uma tem, vamos imaginar assim, tem 1 metro para cima e a outra tem 2 metros para cima, tá? 1 com 2, 3, vai ficar uma super onda com 3 metros. Certo? Então a gente vai somando. Mas se uma for por baixo, 1 metro para baixo e a outra 3 metros para cima, aí 3 menos 1, 2, fica uma onda menor só, com 2 metros. Então a gente vai ver que na hora que elas estão ocupando o mesmo lugar, elas ficam numa competição, se elas estiverem opostas, ficam num cabo de guerra, ou então elas ficam se ajudando e criam uma super onda. Vocês vão ver isso nos esquemas que eu vou apresentar. Um outro princípio importante é que a gente faz uma soma algébrica mesmo, normal, tá? O outro princípio é o princípio da independência das ondas. Esse aqui é importante. Olha só, após o encontro de duas ondas em um meio, cada onda continua a se propagar como se nada tivesse ocorrido. Como, por exemplo, quando você tem um corredor, tá, com duas fontes de luz acesas, assim, ligadas, né, e a luz resultante delas, né, a luz proveniente delas, aliás, as luzes se cruzam em determinado ponto. Não é como uma colisão de carro que bate ou pode ficar ali, ou um é desviado para um lado ou para o outro. Não. Na verdade, no ponto onde elas coincidem, né, a gente percebe uma luz mais forte, mas se você desligar uma das luzes, a outra continua chegando no mesmo lugar que antes, sem nenhum problema. Tá? Então, esse é um princípio que a gente costuma falar na óptica geométrica, que é o princípio da independência dos raios de luz. Ele é bem geral, é o princípio da independência das ondas. Tá? Então, qualquer onda vai ter essas características que a gente está apresentando aqui. Você vai ver isso quando eu mostrar os esquemas aqui embaixo, tá? Dá só uma olhada. Ó. Como eu disse para vocês que às vezes as ondas se ajudam, às vezes elas se atrapalham, vamos dar o nome, né, aos bois. Vamos começar falando sobre interferência construtiva, tá? Interferência construtiva é quando elas se ajudam. Então veja só, dois pulsos de onda se propagam no mesmo meio, mas em sentidos opostos, ó. Estão indo em sentidos contrários, mas olha que os dois são para cima. Ó. Aí na região em que elas ocupam o mesmo espaço no mesmo instante, a gente soma as amplitudes. Aí olha só, fica uma onda só, né? Fica um pulso só, digamos assim. É como se fosse uma super onda resultante das duas. Para você descobrir esse tamanho, é só você conhecer o tamanho das duas primeiras e somar. Somar algébrica, normal, somar um com o outro. Tá? Como se tratam de duas cristas, temos uma interferência que a gente chama de construtiva. Se fossem dois vales, também seria uma interferência construtiva. É só eles estarem em fase, assim, tá para o mesmo rumo, digamos assim, certo? Por fim, cada pulso segue seu caminho como se nada tivesse acontecido. Então, olha só, eles vêm, se encontram, e aí cada um segue sua vida, né? Banalizar o encontro, né, dos dois. Então tá aí, cada um segue sua vida, finge que não aconteceu nada, tá tudo bem. Tá? Então esse é o princípio da independência. Aqui, nesse ponto, eu tenho o princípio da superposição, e aqui eu tenho o princípio da independência mais enfáticos, tá bom? Então isso é uma interferência construtiva, pessoal. Falou em interferência construtiva, é isso, é quando eles se ajudam, quando eles se somam, tá? Mas eles podem se atrapalhar, é um do bem e o do mal. Pode ser, aí é uma interferência destrutiva. É o que você vai ver comigo agora. Dá só uma olhada, ó. Nessa figura, eu tenho um pulso indo por cima e outro por baixo.
eles estão em sentidos contrários, então em algum momento eles vão ocupar o mesmo lugar. Então veja, dois pulsos propagam-se em um mesmo meio com velocidades opostas. Observe que há oposição de fase entre elas, né, entre essas duas ondas. Na região em que elas ocupam o mesmo espaço, a gente soma as amplitudes. Só que como elas têm oposição de fase, a gente termina fazendo uma subtração. Tá? E aí nesse caso do desenho, né, se uma fosse maior do que a outra, a maior ia ser só atenuada. Mas nesse caso, como elas têm exatamente o mesmo tamanho, tá, não vai ficar nada. A gente chama esse caso específico que está aqui para vocês de interferência destrutiva total. Se desse só uma atenuada na maior, seria só interferência destrutiva. Mas aqui é total, porque anula tudo. Aí você pensa, nossa, anulou, destruiu, não vai acontecer mais nada, sumiram as ondas. Não, cada uma está seguindo o seu caminho. Então o que nós vamos observar? Que cada uma segue sua vida. E aí você vai observar aqui, ó, as duas ondas seguindo, como se nada tivesse acontecido. Tá bom? Mais uma vez, aqui a gente tem o princípio da superposição e aqui a gente tem o princípio da independência dos raios de luz. Ok? Então, meu povo, falou em interferência construtiva e destrutiva, é isso que você tem que saber. Eu quero só fazer umas observações que eu considero importantes. Dá só uma olhada. Vamos pegar aqui na sequência, da direita para a esquerda. Fontes de onda em fase, tá? É quando as duas fontes produzem cristas ou vales simultaneamente. Eu posso ter duas ondas sincronizadas. E aí, se eu colocar essas duas ondas no mesmo canto, elas vão se reforçar. Você vai ter uma onda com maior amplitude, tá? Uma super onda, se elas estiverem sincronizadas. Se elas estiverem em oposição de fase, elas terminam causando interferências destrutivas, e aí uma atrapalha a outra. Por exemplo, quando as pessoas vão preparar grandes eventos musicais, elas precisam pensar muito bem onde vão ser colocadas cada uma das caixas de som. Por quê? Porque as ondas, né, como é o mesmo som que vai sair de cada uma delas, em tese eles são sincronizados. Só que dependendo da distância que uma fique da outra, pode ser que em alguns pontos eles não fiquem nessa sincronia. E aí termina gerando uma interferência destrutiva. Resultado, em alguns pontos você pode até estar relativamente perto do palco ou das caixas de som e o som não está tão forte assim, está um pouquinho baixo, porque houve uma interferência destrutiva, um som afetou o outro. Então tem que ter cuidado nessas coisas. Segundo ponto, ó, fontes de onda em oposição de fase. É quando uma está na crista e outra no vale simultaneamente, e é quando pode dar interferência destrutiva. Esse caso específico que eu estou citando para vocês. Então, dá só uma olhada na terceira informação, que está mais aqui em cima de mim, né? Para que duas fontes de ondas trabalhem sincronizadamente, é necessário que a frequência das duas fontes seja a mesma. Então, se eu tenho... Aqui eu tratei de pulsos ali em cima, né? Mas eu podia ter ondas mesmo, onda sonora sendo produzida em duas caixas de som e tal. Então, para eu sincronizá-las, para eu ter uma interferência construtiva, por exemplo, entre elas, eu preciso que a frequência das fontes seja exatamente a mesma, tá? Então vamos seguindo aqui. Aí eu quero trazer um ponto que é importante, interferência em ondas bidimensionais, certo? Vamos aqui para elas. Deixa eu explicar aqui para vocês como é que funciona. Meu povo, é o seguinte, o que eu tenho aqui, tá? Isso aqui é um experimento, esse que eu estou apresentando aqui do lado, é como se fosse uma curva de ondas. Curva de ondas é assim, ó. Pode ter uma régua batendo aqui, aí você vê que tem tem uns tracinhos aqui, né? Bem bonitinhos, né? Tudo retinho e tal. O que eu quero que você entenda aqui desse desenho? Eu quero que você entenda esse traço reto como sendo crista. Eu vou botar assim, ó, traço reto. Entenda como sendo uma crista. O tracejado, eu quero que você entenda como se fosse um vale. Aqui, meu povo, é como se eu estivesse olhando, tá, para uma bacia com água. E eu estou vendo as ondas nessa bacia, certo? Imagina assim, isso que você está vendo aqui do lado. Então, esses traços contínuos são as cristas, esses tracejados são os vales, ok? Então você vai imaginar aí, onde tem o traço contínuo, você vai imaginar que é uma crista, onde tem o tracejado é um vale, ok? A gente tem uma onda se propagando. A questão é, galera, quando a onda chega bem aqui, ó, isso aqui é uma parede, ó. Essa parte que eu fiz aqui no meu desenho, isso é uma parede, certo? Aí a onda não consegue passar. Ela vai sofrer um fenômeno nessas duas aberturas, ó. Tem só duas aberturas nessa parede, ó, aqui e aqui. Ela vai sofrer um fenômeno aqui que eu vou detalhar no próximo vídeo, que se chama difração. Eu não quero que você saiba difração agora, não. Eu só quero que você entenda, só em linhas gerais, só para você acompanhar esse meu desenho, que quando você tem uma difração, né, a onda consegue contornar um obstáculo com esse fenômeno. Só que ela vai ficar um pouquinho diferente nesse meu caso aqui. Como são só essas duas portinhas para ela passar, ela vai terminar saindo, mas não mais retinha como ela estava, mas de maneira circular.
Mas não é esse o ponto que eu quero que você se preocupe agora. Isso aqui é só para você entender o que é o desenho, certo? Eu só quero que você perceba que as ondas que estão saindo dessa portinha e dessa outra portinha vão sofrer interferência em alguns pontos. Tá? E aí o que eu quero que você note? Eu quero que você note que, por exemplo, bem aqui, ó, nesse pontinho que eu estou marcando agora, eu tenho dois tracejados se encontrando. Os tracejados são os vales, né? Então aqui nesse ponto, o que eu tenho? Eu tenho uma interferência construtiva, porque são dois vales. Vamos ver onde mais tem de vale, ó. Bem aqui, ó. Ó, aqui onde eu estou marcando, ó. Onde tiver tracejado com tracejado, ó, e aqui também, eu vou ter uma interferência construtiva. São dois vales, então fica um super vale ali, na interferência dessas duas ondas. São duas ondas na água, duas ondinhas na água que estão se encontrando. Bom, isso acontece onde mais? Bem aqui, meu povo, ó. Aqui, aqui, ó, bem aqui. Tudo isso aqui é interferência construtiva. Onde mais eu vou ter interferência construtiva? Ó, quando eu tenho os contínuos, olha, as cristas, ó. Deixa eu fazer aqui, ó. Bem aqui, ó, eu tenho duas cristas se encontrando. Bem aqui, eu tenho duas cristas se encontrando. Bem aqui, eu tenho duas cristas se encontrando. Aí aqui nesses pontos eu teria supercristas, tá? Então, resultado, todos esses pontos que eu marquei aqui para vocês são pontos onde nós teríamos interferência construtiva, onde nós teríamos ou supercristas ou supervales. Tem interferência destrutiva? Tem. É quando você encontra um vale e uma crista. Onde seria isso? Eu vou pintar de outra cor, ó. Seria, por exemplo, bem aqui, ó. Que aqui você tem um tracejado com um tracejado com a linha contínua. Aqui também, ó, tracejado com linha contínua, tracejado com linha contínua, tracejado com linha contínua. Onde mais eu tenho? Tracejado com linha contínua, tracejado com linha contínua. E bem aqui, ó, tá vendo? Ó? Então, pessoal, o que eu encontro aqui? Eu tenho, nesses outros pontos que eu fiz, né, dessa outra cor, eu tenho aqui uma interferência destrutiva, tá? Interferência destrutiva. Bom, outra coisa, aqui, olha, a gente vai ter, nesses pontinhos pretos que eu fiz, né? Nós vamos ter supercristas, tá? Ou supervales, e nesses outros pontos nós vamos ter como se fosse uma interferência destrutiva total. A água vai ficar retinha, certo? Então é só isso que eu quero que você tenha ideia por enquanto, tá? A gente vai fechar essa aula por aqui, interferência é isso. O que costuma aparecer mais? Essa análise aqui de ondas bidimensionais, para você perceber onde tem interferência construtiva e destrutiva, a partir de um esquema desse de vista aérea, ou então naqueles casos de interferência construtiva e destrutiva normal, na cordinha lá, né, como a gente viu agora há pouco, tá bom? Então, sobre interferência por hora é isso, e no próximo vídeo a gente ainda vai falar sobre fenômenos ondulatórios. Até lá!